Você já deve ter ouvido falar sobre curiosidades absurdas e pensar que elas eram mentira, não é mesmo? Mas e se eu te falasse que, por mais ridículo que pareça, elas são verdadeiras? Eu sou a Aline Rodrigues e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Não se esqueça de curtir o vídeo e assinar as notificações. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo aqui no canal. Eu vou te mostrar agora 5 coisas ridículas que se tornaram reais. Número 5. Walmart versus Harvard. Todo mundo sabe que a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é uma das melhores e mais prestigiadas instituições de ensino do mundo. Se formar na universidade é praticamente garantia de sucesso financeiro na vida. E entrar em Harvard não é nada fácil. Pouquíssimas pessoas conseguem. Mas e se eu te contasse que se tornar funcionário do Walmart é ainda mais difícil? De acordo com as estatísticas da universidade, cerca de 8,9% dos estudantes que tentam entrar em Harvard conseguem. Já no supermercado, a taxa de sucesso é ainda menor. Apenas 2,6% dos candidatos conseguem um emprego. Portanto, podemos chegar à conclusão de que, ao menos proporcionalmente, é mais difícil você virar funcionário do Walmart do que virar um estudante de Harvard. Número 4. Nintendo do século XIX. Você conhece o Mario e o Luigi? Tenho certeza que sim. A Nintendo é sem dúvida uma das maiores empresas de videogame de todos os tempos. A Big N, como é conhecida entre os seus fãs, já criou jogos icônicos e consoles lendários como o Super Nintendo e o Nintendo 64. A empresa ficou famosa também ao aumentar a interatividade do jogador ao lançar o Nintendo Wii, que tinha jogos nos quais você precisava movimentar o seu corpo. Porém, a Nintendo não é uma empresa recente. Ela surgiu no ano de 1889. A empresa foi fundada no mesmo ano da Proclamação da República. Só que naquela época não tinha televisão, muito menos videogame. Então o que a companhia vendia? A resposta é cartas. A Nintendo era uma empresa especializada em vender jogos de carta, como baralhos e outros do gênero. Foi só no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 que a empresa mudou tudo e começou a investir em jogos, se transformando no que ela é hoje. Número 3. Cleópatra e iPhone. O que Cleópatra e o aparelho mais vendido da Apple possuem em comum? Nada. Na verdade, a gente trouxe esse tópico para te mostrar como são antigas as pirâmides do Egito. Se traçarmos uma linha do tempo, você irá ver que a diferença de anos entre a vida da rainha do Egito e a construção das pirâmides é maior do que o tempo em que ela viveu e o lançamento de um iPhone. Para você ter ideia, quando Cleópatra nasceu, as pirâmides já tinham mais de 2.400 anos de idade. A rainha morreu no ano 30 a.C. Isso quer dizer que quando o primeiro iPhone foi lançado, em 2007, 2037 anos tinham passado desde a sua morte. Então Cleópatra é, ao menos em questão de anos, mais próxima ao iPhone. Número 2. Amor pelo cimento. Sabe quando as pessoas te falam que a China é um país que cresceu muito nos últimos tempos? E sabe quando falam que eles gastaram em 3 anos mais cimento que os Estados Unidos gastaram no século XX inteiro? Então, é tudo verdade. É algo bastante impressionante. Entre os anos de 2011 e 2013, a China consumiu cerca de 6,6 gigatoneladas de cimento, enquanto os americanos consumiram 4,5 entre 1901 e 2000. Os dados foram levantados pela International Cement Review, um portal dedicado a construções e publicações relacionadas a essa área. Número 1. Café e as baratas. Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, conhecida pela sigla FDA, espécie de Anvisa americana, permite que grãos como café, semente de cacau
e outras comidas têm uma certa quantidade moída de barata e outros insetos. Isso acontece porque é muito difícil examinar todos os grãos e por isso há uma certa porcentagem que é considerada normal. E ainda relacionado a esse tema, eu tenho uma curiosidade bastante interessante. Os cientistas que trabalham nessa área, para analisar se a quantidade de insetos está dentro do padrão, acabam se tornando alérgicos a baratas e também ao café. Hoje eu decidi separar aqui mais algumas curiosidades bastante rápidas para você nesse menu. Preparado? Vamos lá! O abridor de latas foi inventado 48 anos depois da lata. O rei de copas é o único rei do baralho que não tem bigode. O isqueiro foi inventado antes do palito de fósforo. Os olhos de um avestruz são maiores que o seu cérebro. E agora eu quero saber de você. Qual dessas curiosidades você achou a mais legal ou mais inacreditável? Comente aqui embaixo e também deixe uma informação que você pensava que era ridícula, porém se tornou real. Infelizmente, esse vídeo está terminando. Até uma próxima, gente. Tchau!